Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um poder espiritual diferente? Por que quando certas pessoas oram, os céus se movem? Por que na presença de alguns cristãos, as trevas simplesmente não conseguem permanecer? Hoje eu vou revelar para você 5 sinais inconfundíveis de que você pode ser uma dessas pessoas especiais que carregam um fogo espiritual tão intenso que faz os demônios tremerem. Se você ficar até o final deste vídeo, você vai descobrir não apenas se possui esse fogo sagrado, mas também como reconhecer quando Deus está operando através de você de maneiras sobrenaturais. Prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre sua vida espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, preciso abrir seus olhos hoje para uma realidade espiritual que muitos crentes têm esquecido completamente. No reino do Espírito, nem todos os cristãos são iguais, vocês sabiam disso? Existem aqueles que caminham numa frieza tão grande que o inferno mal os percebe passando. Mas também existem outros, os que eu chamo de ardentes, que carregam um fogo santo tão intenso que os demônios tremem só de sentir sua aproximação. Vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Porque alguns crentes parecem viver numa dimensão espiritual completamente diferente dos outros. Estes são os crentes que fazem as trevas se sentirem desconfortáveis apenas por existirem. São aqueles que transformam ambientes sem precisar dizer uma única palavra. Lembram-se do que Jesus declarou em Apocalipse? Ele disse que preferia que fôssemos quentes ou frios, nunca mornos. Isso nos revela que no sistema de classificação celestial, todo crente se encaixa em uma dessas categorias. Vocês já se perguntaram em qual categoria vocês se encontram? Ou vocês estão ardendo com o fogo divino ou estão espiritualmente frios? João Batista profetizou sobre isso quando disse que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Perceberam que ele não mencionou apenas o Espírito Santo? Ele especificamente falou sobre fogo. Este fogo não é opcional, meus amados. É essencial para o verdadeiro poder espiritual. Quantos de vocês já sentiram esse fogo ardendo em seus corações? Hoje vou revelar 5 sinais incontestáveis que provam que vocês carregam fogo espiritual. Estes sinais vão ajudá-los a entender por que suas vidas produzem os resultados que produzem. Vão explicar por que algumas pessoas são atraídas para vocês enquanto outras fogem de vocês. Se vocês reconhecerem estes sinais em suas vidas, agradeçam a Deus pelo fogo que há em vocês. Se ainda não os veem, não se desesperem. Deus quer acender essa chama em todo crente que verdadeiramente se rende a Ele. Vocês estão prontos para descobrir juntos o que significa ser um dos ardentes? O primeiro sinal mais óbvio de que vocês carregam fogo espiritual é que as trevas recuam quando vocês chegam. Isso não tem nada a ver com personalidade ou palavras. Estamos falando da presença de Deus que irradia do próprio ser de vocês. Quando a luz entra numa sala, as trevas não discutem com ela, não é mesmo? As trevas não negociam nem tentam coexistir. Elas simplesmente fogem, porque luz e trevas não podem ocupar o mesmo espaço. O mesmo princípio opera no reino espiritual. Quando vocês carregam o fogo de Deus, vocês provavelmente já vivenciaram isso sem entender completamente o que estava acontecendo. Já entraram numa sala onde as pessoas estavam fofocando e de repente a conversa parou? Já chegaram num lugar onde comportamentos ímpios estavam acontecendo e as pessoas se sentiram compelidas a mudar suas ações? Isso não acontece porque vocês estão tentando ser religiosos ou justos por si mesmos. Vocês podem nem mesmo falar algo espiritual, mas há algo sobre a presença de vocês que faz as pessoas tomarem consciência de sua condição espiritual. O que vocês acham que causa essa reação? O fogo de Deus dentro de vocês cria confronto com qualquer coisa que se opõe à santidade. É isso que João quis dizer quando escreveu que Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando essa natureza divina habita em vocês, cria um conflito automático com tudo que se opõe a Deus. Vocês se tornam como uma confrontação ambulante ao reino das trevas.
As pessoas podem não entender por que se sentem desconfortáveis ao redor de vocês, mas os espíritos sabem exatamente com o que estão lidando. Isso não é sobre ser crítico ou religioso. É sobre carregar uma presença tão pura que a impureza naturalmente se sente exposta. Pensem no que aconteceu quando Jesus entrou no templo e o encontrou sendo usado para propósitos ímpios. Ele não precisou discutir com os cambistas. Sua própria presença e ira justa os expulsou. Esse é o poder do fogo espiritual em operação. Vocês já presenciaram algo assim em suas próprias vidas? Mas aqui está o que vocês precisam entender. Quando as pessoas reagem negativamente à presença de vocês, não levem isso para o lado pessoal. A irritação delas não é realmente sobre vocês. É sobre o espírito dentro de vocês. O espírito maior sempre domina o menor. Às vezes vocês vão entrar num ambiente e as pessoas vão começar a atacá-los sem razão aparente. Elas podem fofocar sobre vocês ou encontrar defeitos em tudo que fazem. Não respondam aos ataques delas. Se responderem na carne, vão apagar o fogo de Deus dentro de vocês. Esses ataques são frequentemente armadilhas preparadas pelo inimigo. Ele especificamente instiga as pessoas contra vocês para que se irritem e percam sua sensibilidade espiritual. A irritação delas contra vocês é simplesmente um sinal de que carregam uma presença que ameaça as trevas. Quantas vezes vocês já passaram por isso? O segundo sinal inconfundível de que carregam fogo espiritual é que suas orações produzem resultados que deixam as pessoas impressionadas. Quando os portadores de fogo oram, o céu se move. Não porque são pessoas especiais, mas porque aprenderam a alinhar seus corações completamente com a vontade de Deus. Tiago nos diz que a oração fervorosa do justo tem grande poder. A palavra fervorosa em grego significa literalmente ferver de calor. Está descrevendo orações que estão em chamas. Quando vocês carregam fogo espiritual, suas orações não são conversas casuais com Deus, são intercessões ardentes que movem o coração do céu. Os portadores de fogo não oram apenas quando estão com problemas. Vivem num estado constante de comunhão com Deus. Suas orações carregam peso porque fluem de relacionamento íntimo, não de dever religioso. Quando falam com Deus, estão se comunicando com seu amigo mais próximo. Como está o relacionamento de vocês com o Pai? Esta intimidade cria um tipo diferente de vida de oração. Suas palavras não batem no teto porque estão falando de um lugar de conexão genuína com o Pai. Vocês conhecem o coração dele, então oram de acordo com a vontade dele. Entendem a natureza dele, então pedem coisas que se alinham. Quando os portadores de fogo oram, não estão orando do desespero ou medo. Estão orando de um lugar de fogo espiritual que arde com confiança na bondade de Deus. Eles não imploram a Deus. Fazem parceria com Ele para liberar sua vontade na terra. Este fogo cria persistência na oração. Os portadores de fogo não desistem depois de uma ou duas tentativas. Entendem que algumas orações requerem fogo espiritual sustentado para romper a resistência demoníaca. Jejuam e oram por dias, semanas ou até meses, até verem manifestação. Vocês têm essa persistência em suas orações? Suas vidas de oração são marcadas pela urgência. Não a urgência do pânico, mas a urgência de alguém que entende a batalha espiritual travada ao redor. Oram como soldados em guerra, não como turistas de férias fazendo pedidos casuais ao céu. Quando os portadores de fogo entram em intercessão, não apenas listam seus pedidos. Ficam desesperados pela presença de Deus, clamam para que a vontade dele seja feita. Lutam em oração, como Jacó lutou com um anjo, recusando-se a soltar até receber a bênção. Este fogo espiritual também lhes dá discernimento na oração. Podem sentir quando estão orando no Espírito, versus quando estão orando de seu próprio entendimento. Podem perceber quando suas orações estão acertando o alvo e quando precisam ajustar sua abordagem. Vocês sabem quando têm esse discernimento?
Vocês saberão que carregam fogo espiritual quando começarem a orar por coisas que nunca pensaram em orar. O Espírito Santo sobrecarregará seus corações para situações que nunca encontraram. Se encontrarão intercedendo por pessoas que mal conhecem e lugares que nunca visitaram. Isso acontece porque o fogo espiritual conecta vocês ao coração de Deus. Começam a sentir seu fardo pelas almas perdidas, sua paixão pela justiça, seu desejo de que seu povo ande em liberdade. Suas orações se tornam extensões do coração dele, em vez de expressões de suas necessidades. Os portadores de fogo também experimentam o que chamo de avanços na oração. São momentos quando estão orando e de repente sabem, não esperam, mas sabem que sua oração foi respondida. Sentem uma mudança na atmosfera espiritual. Um peso se levanta, uma paz se estabelece. Isso não significa que a manifestação sempre aparece imediatamente, mas vocês têm confiança espiritual de que a resposta está a caminho. Esta confiança vem do fogo de Deus dentro de vocês, dando testemunho com o Espírito dele de que sua oração foi ouvida e respondida. Já experimentaram isso alguma vez? O terceiro sinal de que carregam fogo espiritual pode surpreender algumas pessoas, mas é absolutamente verdade. Vocês estão constantemente sob ataque espiritual. Isso pode soar negativo, mas entendam esta verdade crucial. O inimigo só luta contra o que o ameaça. Se suas vidas não representam ameaça ao reino das trevas, por que os demônios desperdiçariam tempo atacando vocês? Mas quando carregam fogo espiritual, se tornam alvos porque são perigosos para as operações inimigas. Sua própria existência ameaça a agenda de Satanás. Paulo nos lembra em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa não é uma guerra distante. É pessoal, intensa e contínua. Os portadores de fogo entendem que ataques aumentados frequentemente significam que estão se movendo na direção certa. Quando o inimigo começa a causar problemas em suas finanças, relacionamentos, saúde ou mente, frequentemente é porque vocês estão carregando algo que ameaça sua agenda. Os ataques não são sinal do desagrado de Deus, são confirmação de que estão se tornando perigosos ao reino das trevas. O inimigo está tentando desencorajá-los de continuar em seu caminho de crescimento espiritual e autoridade. Vocês já perceberam esse padrão em suas vidas? Aqui está o que torna os portadores de fogo diferentes. Os mesmos ataques que poderiam destruir um cristão morno só fazem os portadores de fogo arderem mais brilhantemente. Aprendem a ver ataques espirituais como confirmações de que estão no caminho certo. Quando o inferno começa a ficar nervoso, vocês sabem que estão caminhando em propósito. O fogo dentro de vocês não se apaga com os ataques. Fica refinado e intensificado. Assim como o fogo natural cresce mais forte quando o vento sopra contra ele, o fogo espiritual se torna mais poderoso sob pressão. As próprias coisas destinadas a destruí-los, na verdade, servem para purificar seu fogo. Esses ataques frequentemente vêm em ondas. Vocês podem experimentar pressão financeira, seguida por conflitos de relacionamento, seguidos por desafios de saúde, seguidos por ataques mentais. O inimigo espera que a combinação de ataques os sobrecarregue e os faça desistir. Mas os portadores de fogo reconhecem esses padrões. Entendem que quando múltiplas áreas de suas vidas ficam sob ataque simultaneamente, geralmente é porque estão prestes a entrar num novo nível de autoridade ou influência. O inimigo está tentando pará-los antes do avanço. É por isso que os portadores de fogo não entram em pânico quando os ataques vêm. Não se perguntam se Deus os abandonou ou se fizeram algo errado. Em vez disso, reconhecem os ataques como confirmação de que estão ameaçando o território do inimigo. Respondem aos ataques não com medo, mas com oração aumentada, jejum e declaração da palavra de Deus. Entendem que a batalha não é deles, mas do Senhor.
Não lutam contra os ataques com força humana. Os vencem com fogo espiritual. Um dos ataques mais comuns contra os portadores de fogo é o isolamento. O inimigo tentará separá-los de outros crentes, de sua família espiritual, de mentores e parceiros de prestação de contas. Ele sabe que se conseguir deixá-los sozinhos, vocês se tornam mais vulneráveis. Os portadores de fogo aprendem a reconhecer essa tática e lutam contra ela. Permanecem conectados com outros crentes. Continuam submetidos à autoridade espiritual. Recusam-se a permitir que os ataques os conduzam ao isolamento ou autopiedade. Vocês têm mantido essas conexões importantes? O quarto sinal de que carregam fogo espiritual é que as pessoas têm reações extremas a vocês. Não há resposta neutra ao fogo espiritual. Vocês descobrirão que as pessoas ou amam estar ao redor de vocês porque sentem a presença de Deus ou se sentem desconfortáveis e os evitam. Este efeito polarizador é, na verdade, um sinal de que estão caminhando em autoridade espiritual. Quando carregam o fogo de Deus, forçam as pessoas a tomar uma decisão sobre seu relacionamento com Ele. Sua presença se torna uma linha divisória entre luz e trevas. Jesus experimentou este mesmo fenômeno durante todo o seu ministério. Em Lucas, lemos sobre pessoas que passaram de ouvir Jesus ensinar a querer jogá-lo de um penhasco em questão de minutos. Por quê? Porque o fogo da verdade de Deus expôs as trevas em seus corações. Quando carregam fogo espiritual, atrairão pessoas que têm fome de Deus. Elas os procurarão para oração, conselho e orientação espiritual. Se sentirão seguras na presença de vocês porque reconhecem o Espírito de Deus dentro de vocês. Essas são pessoas genuinamente buscando a verdade, mas também enfrentarão rejeição daqueles que amam suas trevas. Encontrarão razões para criticá-los, evitá-los ou falar contra vocês. Esta rejeição não é realmente sobre vocês como pessoas. É sobre a luz que carregam conflitando com as trevas que estão abrigando. A verdade é que crentes que começam a carregar fogo espiritual frequentemente descobrem que certos relacionamentos em suas vidas se tornam tensos. Se perguntam se fizeram algo errado ou se estão se tornando religiosos demais. A realidade é que não mudaram sua personalidade nem se tornaram críticos. O fogo de Deus dentro deles simplesmente se tornou incompatível com pessoas que estão confortáveis vivendo em compromisso espiritual. Os relacionamentos que sobrevivem são construídos sobre fundação espiritual genuína. Vocês saberão que carregam fogo espiritual quando cristãos mornos acharem sua paixão desconfortável. Os acusarão de ser intensos demais, sérios demais sobre sua fé, ou extremos demais em seu compromisso com Deus. Podem sugerir que vocês precisam diminuir o ritmo. Não deixem o desconforto deles fazer vocês apagarem sua chama. A reação deles é, na verdade, confirmação de que estão caminhando em autoridade espiritual. Lembrem-se, é impossível ser comprometidos demais com Deus ou apaixonados demais pela justiça. O desconforto deles revela sua condição espiritual. As pessoas que são atraídas a vocês frequentemente comentarão sobre algo que sentem na presença de vocês. Podem dizer coisas como "sinto paz" quando estou ao redor de vocês, ou há algo diferente sobre vocês, ou me sinto mais próximo de Deus quando conversamos. Crianças e animais são frequentemente, especialmente, sensíveis ao fogo espiritual. Vocês podem descobrir que crianças são naturalmente atraídas a vocês, até crianças que geralmente não se aproximam de estranhos. Animais podem ficar excepcionalmente calmos na presença de vocês, porque podem sentir o Espírito de Deus dentro de vocês. Por outro lado, podem perceber que pessoas envolvidas em práticas ocultistas ou vivendo em pecado aberto ficam agitadas ao redor de vocês. Podem arranjar desculpas para sair quando vocês chegam ou podem se tornar hostis sem razão aparente. Isso não é sobre vocês pessoalmente. É uma reação espiritual ao fogo de Deus dentro de vocês.
Seus espíritos estão respondendo à presença da santidade e isso os deixa desconfortáveis porque expõe sua condição espiritual. Não tentem fazer todos se sentirem confortáveis com seu fogo espiritual. Jesus não diminuiu sua mensagem para evitar ofender as pessoas. Falou a verdade com amor, mas nunca comprometeu a verdade para ganhar aceitação. Seu trabalho é manter a pureza do fogo dentro de vocês, não gerenciar as reações de outras pessoas a ele. Alguns serão atraídos à luz, outros fugirão dela, mas essa é a escolha deles para fazer. Às vezes, as pessoas mais próximas a vocês terão as reações mais fortes. Membros da família podem acusá-los de pensar que são melhores que eles. Velhos amigos podem dizer que vocês mudaram e se tornaram religiosos demais. Isso pode ser doloroso, mas frequentemente faz parte do crescimento espiritual. Lembrem-se de que seu fogo espiritual não é sobre vocês. É sobre a presença de Deus dentro de vocês. Quando as pessoas reagem fortemente a essa presença, estão realmente reagindo a Ele, não a vocês. Permaneçam humildes, permaneçam amorosos, mas nunca se desculpem por carregar o fogo de Deus. O objetivo não é ser querido por todos. O objetivo é ser fiel ao fogo que Deus colocou dentro de vocês e permitir que esse fogo cumpra seus propósitos através de suas vidas. Vocês estão dispostos a pagar esse preço? O quinto e mais poderoso sinal de que carregam fogo espiritual é que milagres e avanços sobrenaturais seguem suas vidas consistentemente. Não estou falando sobre experiências únicas na vida que contarão para seus netos. Os portadores de fogo vivem onde o sobrenatural se torna natural. Os portadores de fogo entendem que milagres não são sobre sua habilidade. São sobre a disposição de Deus de demonstrar seu poder através de vasos rendidos. Aprenderam a diminuir para que ele possa aumentar. Morreram para sua própria agenda tão completamente que a agenda de Deus flui sem impedimento. Jesus disse em Marcos que estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Percebam que ele disse, estes sinais seguirão, não podem seguir ou poderiam seguir. Esta é a vida cristã normal para os portadores de fogo. Milagres não apenas acontecem ao redor dos portadores de fogo ocasionalmente. Acompanham suas vidas como um companheiro fiel. Cura flui através de suas mãos. Avanços se manifestam em suas circunstâncias. Situações impossíveis se tornam oportunidades para Deus exibir sua glória. Mas entendam isso, os milagres não são o objetivo. O fogo é o objetivo. Quando carregam o fogo da presença de Deus, milagres se tornam o transbordamento natural desse relacionamento. Vocês estão simplesmente caminhando tão perto de Deus que seu poder naturalmente flui através de cada área. Os portadores de fogo veem milagres em suas vidas diárias regularmente. Oram por vagas de estacionamento e as encontram. Precisam de provisão e ela aparece. Falam para situações impossíveis e as veem mudar. Suas vidas operam sob princípios sobrenaturais em vez de limitações naturais. Suas finanças operam sob princípios sobrenaturais. Dão sacrificialmente e veem multiplicação. Confiam em Deus com seus recursos e experimentam provisão que desafia a explicação natural. Entendem que quando operam em fogo espiritual, não vivem apenas pelas leis naturais. Seus relacionamentos experimentam cura e restauração sobrenaturais. Casamentos que pareciam sem esperança são transformados. Filhos que eram rebeldes vêm à fé. Membros da família que estavam separados são reconciliados. O fogo de Deus, dentro deles, cria uma atmosfera onde milagres de relacionamento ocorrem. Vêm avanços em suas carreiras e ministérios. Portas se abrem que deveriam ter permanecido fechadas. Oportunidades aparecem que não deveriam estar disponíveis. Pessoas dizem sim quando deveriam ter dito não. O favor de Deus os segue porque carregam seu fogo. Mas aqui está o que torna os portadores de fogo diferentes dos buscadores de milagres. Não estão perseguindo sinais e maravilhas. Estão perseguindo a presença de Deus.
Os milagres fluem naturalmente de seu relacionamento com Ele, não de suas tentativas de manipular resultados sobrenaturais. Também entendem que nem todo pedido de oração resulta num milagre. Às vezes a resposta de Deus é espere. Às vezes sua resposta é não. Mas mesmo quando não veem o milagre pelo qual oraram, mantém seu fogo espiritual, porque confiam na sabedoria de Deus. Os portadores de fogo não levam crédito pelos milagres que fluem através de suas vidas. Entendem que são simplesmente condutos para o poder de Deus. Rapidamente desviam o louvor e apontam as pessoas para Jesus. Sabem que o orgulho apagará o fogo e parará o fluxo de milagres. Meus amigos, se reconhecem estes sinais em suas vidas, agradeçam a Deus pelo fogo que Ele colocou dentro de vocês. Vocês são um dos ardentes, um crente que carrega a própria presença de Deus de uma maneira que transforma atmosferas e muda vidas. Mas lembrem-se, este fogo não é algo que alcançaram através de seu próprio esforço. É um presente de Deus que deve ser cuidadosamente guardado e consistentemente alimentado. Assim como o fogo natural pode ser extinto se não for adequadamente mantido, o fogo espiritual pode diminuir se nos tornarmos descuidados. O mundo, desesperadamente, precisa de crentes que ardam brilhantemente para Deus. Numa época quando tantos cristãos são mornos e impotentes, Deus está levantando portadores de fogo que demonstrarão sua glória e avançarão seu reino com poder sobrenatural. Vocês não foram chamados para viver uma vida cristã medíocre. Foram chamados para arder com fogo santo que deixa o inferno nervoso e o céu se regozijando. Foram criados para carregar tal autoridade espiritual que demônios fogem e milagres fluem. Não se contentem com menos que o fogo de Deus ardendo brilhantemente dentro de vocês. O mundo está esperando que os ardentes se levantem e tomem seu lugar no exército dos últimos dias de Deus. Vocês serão um deles. O tempo para o cristianismo morno acabou. A hora chegou para os crentes serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. A questão não é se Deus está disposto a lhes dar este fogo. Ele está. A questão é se vocês estão dispostos a pagar o preço para recebê-lo e mantê-lo. Hoje, tomem a decisão de buscar o fogo de Deus com tudo que há dentro de vocês. Clamem a Ele por um novo batismo de fogo que transformará suas vidas e os tornará perigosos ao reino das trevas. Seu destino depende disso. Se este vídeo tocou seus corações, se vocês reconheceram alguns desses sinais em suas próprias vidas, ou se sentem Deus chamando vocês para um nível mais profundo de fogo espiritual, não guardem isso apenas para vocês. Deixem seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. É fundamental que vocês entendam que conhecimento sem aplicação não transforma vidas. Por isso, peço que reflitam profundamente sobre cada palavra que compartilhei. Se inscreverem no canal para continuarem recebendo conteúdos que vão incendiar suas vidas espirituais e os ajudar a crescer em autoridade e poder com Deus. Para aqueles que chegaram até aqui, que tiveram a persistência e a fome espiritual de ouvir até o final, eu quero que comentem abaixo qual desses 5 sinais mais chamou a atenção de vocês. Qual deles vocês reconhecem em suas próprias vidas? Ou qual vocês sentem que Deus quer desenvolver mais em vocês? Seus comentários não apenas me ajudam a entender como posso servi-los melhor, mas também encorajam outros irmãos que estão na mesma jornada espiritual. E não parem por aqui. Assistam o próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque vou revelar segredos ainda mais profundos sobre como desenvolver e manter esse fogo espiritual ardendo em suas vidas. Lembrem-se, vocês não são cristãos comuns. São chamados para ser luzes que brilham nas trevas, portadores do fogo sagrado que transforma vidas e abala o reino das trevas.